Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Super Difusora, feita pra você. Está no ar, pela Super Difusora FM, Jornal do Meio-Dia, edição de sábado. Olá, muito boa tarde. Começando agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, hoje edição especial de sábado. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Niximbo do Brasil, há mais de 50 anos gerando emprego e renda. De Sicredi. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. De Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. E de Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Bom, hoje é dia 22 de março, também comemorado hoje o Dia Mundial da Água. A apresentação é minha, Antônio Luiz, os trabalhos técnicos do Antônio Rodrigo, vídeos, redes sociais e mesa de áudio, e a produção de Juliana Fernandes, a diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o Imposto de Renda 2025. É que o prazo para entrega da declaração já começou no dia 17 e, se você ainda tem dúvidas sobre como preencher a sua declaração, o que pode ou não pode ser feito, mudanças para este ano, então fique ligado aí com a gente que nós vamos simplificar tudo para você. E para nos ajudar, nós estamos recebendo hoje o Rafael Peixe, que é da Sinergia Soluções, ele que vai explicar então tudo que você precisa saber sobre imposto de renda e as propostas de mudanças no sistema. Não saia daí, que a partir de agora vamos viajar então nessa entrevista. Primeiramente, Rafael, prazer tê-lo aqui conosco, muito boa tarde a você. E nós já começamos perguntando o que é o imposto de renda e quem precisa declarar. Boa tarde, Antônio Luiz, prazer é meu estar aqui com vocês. E o imposto de renda, ele sozinho é o imposto principal sobre a renda. Agora o assunto que ele vem nessa época é a declaração do imposto de renda, certo, que é a hora de acertar as contas com o leão, né? E todo ano que sai essa temporada, vem junto com a temporada novidades. Sempre muda alguma regrinha, muda quem está obrigado, por isso que é sempre bom gerar conteúdo massivo sobre isso, porque o pessoal fica na dúvida realmente nessa época. Esse ano a principal mudança está inclusive em quem está obrigado referente aos salários, né? A maior parte da nossa renda, a maior parte dos contribuintes são assalariados e se encaixam nesse número que eu vou falar agora. Então, todo contribuinte que teve no ano de 2024 renda igual ou superior a R$ 30.888 está obrigado a declarar imposto de renda esse ano. Então, quem teve salário, quem teve rendimento de aluguel, por exemplo, quem teve prolabore, se de repente tem uma empresa. Então, toda essa renda que a gente considera como renda tributada, se passar desse valor, precisa declarar imposto de renda. Legal, então. Bom, agora, em relação a prazo, qual o prazo para a entrega do imposto de renda? Nós dissemos que começou a entrega no dia 17, né? Qual o prazo final para enviar a declaração? O prazo final é dia 30 de maio. Tá? Então, o contribuinte tem praticamente 2 meses e meio para fazer essa declaração. O sistema já está disponível, né? Já tem aí mais de... Hoje já tem aí pelo menos mais de 300 mil declarações apresentadas, né? Se espera aí para esse ano 46,2 milhões de declarações, então tem bastante gente que precisa declarar esse ano e o prazo já está aberto. O prazo está aberto, é hora então de já ir juntando, né, aquela documentação necessária e levar. Alguns preferem fazer até pessoalmente pelo formulário, mas é sempre bom consultar, né, um profissional habilitado, como é o caso aí do pessoal lá da Sinergia Soluções. Agora, em relação a mudanças, Peixe, quais as principais mudanças em relação ao ano passado, né, para quem vai declarar o imposto de renda?
Uma observação sobre esse comentário, de fato, todo contribuinte ele é livre para poder fazer a sua própria declaração de imposto de renda, então não existe nenhuma obrigação de ser com um contador ou com qualquer profissional, mas é claro que sempre que você procura um profissional, o serviço você tem a segurança que está sendo feito da maneira que a Receita quer receber. É por esse motivo que nessa época muitos nos procuram, porque a gente realmente domina esse assunto. Então, na dúvida, procure um profissional. Faça se realmente você se sentir confortável, entender que você entende. A Receita vem facilitando através dos mecanismos online, pré-preenchimento, vem facilitando muito esse trabalho. Mas procurar um profissional é essencial. As principais mudanças, né, esse ano, além da renda que eu comentei, 30.888, subiu também o rendimento aí de produtores rurais que estão obrigados a declarar. Então, esse ano passou para R$ 169.440. Então, todo produtor rural que teve rendimento igual ou acima disso em 2024 está obrigado a declarar imposto de renda. As outras mudanças, né, que tiveram estão relacionadas a pessoas que possuem bens ou investimentos no exterior. Tá? Surgiram várias regras para esse pessoal. Então, quem está nos ouvindo agora, nos acompanhando, tem rendimentos, tem aplicações no exterior. É importante até que nos procure, porque é uma situação um pouco mais complexa, mas teve mudanças nessa situação. E uma mudança que está sendo muito aguardada para esse ano é o MIR, que é o Meu Imposto de Renda, que é uma plataforma que a Receita vai disponibilizar. É um novo sistema, na verdade, que ele é online para celulares, tablets e computador, para que o contribuinte possa fazer a sua declaração de uma forma mais integrada e online. Essa ferramenta ainda não está disponível, estará disponível a partir de 1º de abril, tá? Então, quem for fazer a declaração agora consegue fazer pelo programa instalado no computador, tá? É o único meio de fazer essa declaração. A partir de 1º de abril estará disponível a declaração pré-preenchida, que é quando o usuário coloca lá seu acesso Gov.br e consegue trazer já algumas informações pré-preenchidas pela Receita, e também vai estar disponível essa nova plataforma que a gente está curioso para conhecer, para ver qual que é a cara dela, né, a interface dela, que ainda é novidade para nós. É verdade. Agora, uma novidade aí que está sendo proposta, inclusive pela Presidência da República, é relacionada à isenção para quem ganha até 5 salários mínimos. Quer dizer, o assunto está sendo discutido ainda. Uma vez aprovado, o que significa isso para o contribuinte? A gente sabe que a União, o Estado, vai perder recursos, né? Mas o que significa para o contribuinte? Esse projeto de lei, ele é sobre as rendas até R$5.000, tá? 5 salários mínimos daria aí quase uns R$8.000, salvo engano. Mas essa PL, ela fala sobre os rendimentos até 5.000. Então, qual que é a proposta? Então, para ficar claro até para o contribuinte, essa notícia, ela saiu ontem, ela ficou aquecida ontem, e aí o que acontece? O contribuinte, ele ouve e fala, então não preciso mais declarar imposto de renda, estou isento. Não, calma aí. É uma PL, é um projeto de lei que vai ser discutido, vai ser tramitado ainda no Senado. A gente torce para que dê certo, né? Porque isso vai isentar aí pessoas que têm renda até R$5.000, então seria muito bom, né? Para grande parte da nossa sociedade, mas ainda está sendo tramitado. Então, por enquanto, a gente fica na torcida, expectativa, e se aprovado esse ano, vai começar a ter impacto na declaração do ano que vem. Então, a declaração do imposto de renda desse ano não tem nenhum tipo de impacto referente a essa notícia, tá? Segue tudo como estava, né? Sim. Legal. Agora, além da isenção, para quem ganha aí, né, como foi falado, de R$5.000, que pode ser que seja aprovado, e aí só vai valer para o ano que vem, há também uma proposta aí de desconto parcial para quem ganha entre R$5.000 e R$7.000. Você tem informação a respeito disso? Como é que funciona essa proposta? O que poderia mudar na vida das pessoas? Perfeito. Hoje já existe uma tabela progressiva do imposto de renda, que ela separa os contribuintes por faixa salarial. E aí o contribuinte que está um pouco acima dos 2 salários, porque a isenção hoje é para quem ganha até 2 salários mínimos, né? Que foi um avanço que teve no ano passado. Certo. Acima de 2 salários mínimos, ele já começa a entrar numa tabela progressiva de tributação de imposto de renda. Então, essa PL fala o quê? Quem ganhar até R$5.000 está isento. Quem ganhar de 5 a 7 vai entrar numa tabela reduzida do imposto de renda. E quem ganhar a partir de 7.000 vai entrar na tabela que a gente já tem hoje, tá? Que seria uma tabela aí da alíquota de 27,5%, que é a alíquota máxima do imposto de renda. Então, seria um avanço gradativo para tributar as pessoas, de fato, que ganham acima de 7.000. Mas aí vem o questionamento, né? Porque a Receita Federal vai estar... A União, né, vai estar abrindo mão de uma grande parte de contribuição, né?
Então, quando a gente pega aí e isenta as pessoas aí até 5 mil, 7 mil, é o governo abrindo mão de muita receita. Certo. Ela pretende tributar, então, quem tem rendas maiores. Então, é aí que está, esse que é o ponto de curiosidade que a gente tem até para saber se vai ser aprovado ou não, como que vai funcionar, porque alguém vai pagar por isso, tá? Não tem como simplesmente abrir mão e ninguém pagar essa conta. Então, é previsto que quem tem rendas acima de 50 mil, acima de 100 mil, quem tem distribuição de lucro de empresa que hoje é isento vai passar a ser tributado. Então, vai doer mais no bolso de quem tem rendas maiores. Eles estão tentando equalizar a conta dessa forma. A gente falou há pouco a respeito de quem preenche, né, pessoalmente, faz o preenchimento ali da sua declaração. Às vezes vem dados meio confusos que acaba confundindo a pessoa. E isso aí pode levá-la, de repente, a dar alguma informação errada, não bater ali os dados e, de repente, cair na malha fina? A malha fina, a maior parte da malha fina é ou por informação digitada errada ou por informação que o contribuinte coloca ali sem saber que poderia ou não poderia colocar. Principalmente na parte de despesas dedutíveis, né? Então, o que acontece? Vai fazer a declaração de imposto de renda, o contribuinte se preocupa em colocar despesa lá para diminuir o valor do imposto de renda. Aí, às vezes, ele acaba colocando uma despesa lá que não é dedutível. Por exemplo, vou colocar aqui a minha despesa com natação do meu filho, com escola de inglês do meu filho. E não são despesas dedutíveis. Vai dar malha fina isso, entendeu? Ou eu peguei uma despesa médica, que até ela existe, mas ela não é uma despesa que está no meu CPF, está no CPF de um parente, da mãe que seja, mas não é meu dependente na declaração, não vai dar amarração. Então, são esse tipo de erro. Por isso que usar o artifício da declaração pré-preenchida, que é disponibilizado pela Receita, te traz essa segurança. Por quê? Porque você vai enxergar ali exatamente o que a Receita está querendo entregar. Porque ela já traz para você as rendas que você teve, as despesas que foram declaradas no seu nome. Qualquer informação que você colocar diferente do que está ali, tem chance de dar malha fina, chance grande de dar malha fina. Então, a própria Receita dá essa segurança para o contribuinte. Agora, o que eu tenho que declarar, Peixe? Por exemplo, a gente tem salário, né? A gente ganha um salário e tal, pede lá o extrato bancário, vem toda a movimentação da gente ali. Mas se eu adquirir, por exemplo, um automóvel, algo que vai somar aí, agregar ao meu patrimônio, eu sou obrigado também a declarar? É obrigado. Só você adquirir um automóvel, por exemplo, ele não te obriga a declarar o imposto de renda. Mas a partir do momento que, por algum motivo, você está obrigado a declarar o imposto de renda, automaticamente você tem que declarar tudo. Então, vamos supor que eu tenho aí um salário de 40 mil no ano. Passei do 33.888. Tenho que declarar o imposto de renda. A partir do momento que eu sou obrigado, eu tenho que colocar ali todos os meus bens. Mesmo que o valor seja baixo. Então, se eu tenho uma moto ali que me custou 4 mil reais, vou colocar ela ali no meu imposto de renda. Tem um terreninho, 20 mil reais, vou colocar ali no meu imposto de renda. Agora, quando é o inverso, eu não tenho a renda, mas eu tenho um patrimônio, aí é uma das regras, por exemplo, quem tem patrimônio ou bens acima de 800 mil reais, esse está obrigado a declarar o imposto de renda, mesmo que ele não tenha uma renda que o obrigue. Tá? Então, a pessoa que de repente recebe uma pensão lá, um salário mínimo, pela renda ela não está obrigada, mas ela tem um patrimônio de 1 milhão que ela adquiriu ao longo da vida. Certo. Ela tem que declarar por causa disso, entende? Então as pessoas elas se obrigam a declarar imposto de renda por motivos diferentes. Então eu falei aqui de um deles, que é a renda, mas tem vários motivos aí que obrigam uma pessoa a declarar imposto de renda. Muito bem. Bom, nós estamos conversando com o Rafael Peixe. Eu vou pedir um intervalo rapidinho e a gente volta já falando mais aí, esclarecendo mais aos nossos ouvintes sobre as questões relacionadas aí à entrega, à declaração e daqui a pouquinho também ao que interessa, né, ao contribuinte, que é a restituição do imposto de renda. Fique ligado, a gente volta já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, conversando hoje com Rafael Peixe, da Sinergia Soluções, falando sobre imposto de renda, a famosa mordida do leão, não é?
Rafael, a gente falava um pouquinho a respeito do que a gente é obrigado a declarar, do que deve constar aí. Agora, quais são as deduções? Você falou até que alguma coisa não dá direito, né? A dedução, por exemplo, que você mencionou aí, curso de natação, outras coisas mais que não são, assim, despesas obrigatórias. Quais são as deduções que o contribuinte pode fazer, então, para fazer diminuir o valor do seu imposto de renda? Quem consegue diminuir o valor do imposto de renda são perfis diferentes. Existem 2 modos de você declarar, o modo simplificado e o completo. E quando você é mais vantajoso para o contribuinte o modo completo, ele pode então deduzir suas despesas. As despesas mais comuns são as despesas médicas e de convênio. Então, isso tanto as médicas como odontológica, despesa, por exemplo, com fonoaudiólogo, todos os profissionais liberais que emitem um recibo através do portal da Receita, que mudou esse ano também, dentista, até procedimentos cirúrgicos, tá? Estéticos, por exemplo, uma plástica, você pode abater. Então, todos esses serviços você pode, são os principais. E aí você pode também deduzir as escolas, né? Tanto escola como faculdade dos seus filhos ou a sua própria despesa, né? O que não pode é curso profissionalizante, mas escola, faculdade, isso você pode também. Despesa com pensão, então quem paga pensão alimentícia aí também é dedutível. Então essas são as principais, né? Agora, essa época do ano, as dúvidas mais comuns são sobre despesas que não são. Então vou falar aqui algumas que não são, tá? Despesa com combustível, despesa com energia elétrica, despesa com PETs. Parece brincadeira, mas é sério. Tem muita dúvida, né? Porque como é comum nas casas, considera o PET ali como membro da família. É dedutível a minha despesa com PET, com médico veterinário e tal. Gasto bastante. A gente entende, mas não é dedutível, tá? Não. Então, as principais são despesas médicas, odontológicas e com ensino. E tudo isso comprovado, mediante recibo, tem que apresentar tudo isso? Perfeito, não tem que apresentar, mas você tem que ter esses documentos, primeiro para você lançar corretamente, né? Para você lançar, por exemplo, o CNPJ ou o CPF de quem você tomou esse serviço, e também para caso a Receita questione, você, por exemplo, caia numa malha. Quando você cai numa malha fina, é uma oportunidade que você tem para corrigir. Então a Receita falou, não concordei com isso aqui. Você vai olhar e falar, opa, realmente eu digitei errado, realmente essa despesa não foi minha, vou retificar a declaração, vou arrumar. Mas acontece da Receita colocar você em malha fina, você fala, não, mas eu tive essa despesa, ela realmente é minha. Quero brigar por isso. Aí é o momento que você vai ter que entrar com recurso administrativo e apresentar essa documentação para a Receita. Então é importante que você tenha em mãos para que você, se precisar se defender, né, tá lá. Está disponível. Ótimo. Agora, se um contribuinte teve algum aumento de renda, ou de repente começou a ter uma outra fonte aí, né? Como é que ele deve proceder na sua declaração? Muito legal essa pergunta, porque quando o contribuinte ele tem, principalmente quando ele tem uma segunda renda, acontece uma situação no imposto de renda dele que não entra na cabeça do contribuinte, porque às vezes é um perfil que a vida inteira ele restituiu o imposto de renda. Então, por exemplo, eu tinha um salário lá, todo ano eu declarava, restituía um valor. Para começar falando sobre restituição não é uma coisa maravilhosa que aconteceu na sua vida, tá? Apesar de ser um valor que você recebe, mas quer dizer o quê? Que você, durante o ano todo, você pagou a mais para a Receita e no momento de declarar, ela falou, opa, você pagou um pouco a mais, vou te devolver. Mas não quer dizer que ela te deu um presente. Só foi um ajuste de contas. Mas quando você tem uma segunda renda, acontece o inverso. Porque você, por uma renda, você teve uma retenção pequena, por outra renda você teve outra retenção pequena, mas somando as duas rendas, a alíquota sua vai lá para cima. E aí o valor que você recolheu de imposto de renda, apesar de ser retido na fonte, ele foi insuficiente para pagar o imposto que a Receita tinha que receber. Caramba. E aí o que acontece no momento da sua declaração, você tem que pagar para a Receita Federal no momento da declaração. E aí o contribuinte ele fica indignado. Eu entendo isso, mas a gente precisa explicar o que está acontecendo ali. Não quer dizer que as empresas fizeram uma retenção menor, ou não quer dizer que você fez errado. É realmente uma questão que a retenção acontece conforme a sua renda, e cada empresa ela vai pagar ali. E aí no momento da declaração você tem que fazer esse pagamento. Então o que acontece muito com quem tem duas rendas é ter que pagar imposto de renda para a Receita Federal no momento da declaração. Esse imposto de renda, se você tiver, por exemplo, se você estiver nos ouvindo e tem imposto de renda para pagar esse ano, você vai ter que pagar até o dia 30 de maio, à vista, ou você vai poder dividir até em 8 vezes, tá?
com a taxa de juros Selic mensal. Então, não é parcelado sem juros, tá? Tem o juros mensal ali, e aí você vai avaliar o que compensa mais, mas em muitos casos tem que pagar o imposto de renda. É legal a gente falar disso, porque às vezes o contribuinte atrela, mas o meu outro contador que fazia antes, eu dava imposto de renda, restituía, agora você tem que pagar? Como assim? Mas é isso, acontece muito isso. E o nome da declaração do imposto de renda, só uma curiosidade, o nome completo da declaração é Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda. Ou seja, é uma declaração de ajuste, é um acerto de contas. Ou a Receita te devolve se ela pagou, se você pagou a mais, ou você tem que pagar para ela se você pagou a menos. É um ajuste. É um ajuste mesmo. Agora, Rafael, como é que eu devo declarar rendimento? Por exemplo, rendimento de aluguéis, rendimentos de empresas ou de outros ganhos de salário. O que diferencia isso? No momento da declaração, o contribuinte tem que colocar também essas rendas que ele teve por fora, né? Então é comum, às vezes eu tenho um salário, mas eu tive também um pequeno rendimento de aluguel ali, todo mês eu tenho que colocar e vai acontecer de novo a situação, provavelmente, do pagamento de imposto. Certo. Por quê? Porque a minha retenção de imposto foi só sobre o salário. A partir do momento que eu peguei uma outra renda de fora e misturei com a minha, vai subir minha alíquota e o valor do imposto de renda vai subir também, aí eu vou ter que pagar a diferença. Então, normalmente, essas pessoas que têm essas outras rendas vão pagar agora. Agora, uma observação importante é o seguinte: quem tem renda de aluguel, por exemplo, ou alguma renda autônoma acima de R$2.000 por mês, ele é obrigado a recolher o carnê-leão. O que é isso? Mensalmente, conforme eu tenho essa renda, eu vou lá e pago já o imposto de renda para a Receita antecipado. Certo. Porque você tem como você fazer a declaração anual e pagar tudo de uma vez? Tem, só que vai estar errado. Você fica sujeito a multa, inclusive. Por quê? Porque a Receita entende que se você teve a renda e essa renda passou desse valor e você sabia que tinha uma parte da receita ali, a sua obrigação já era recolher mensalmente para ela. Depois, na declaração de ajuste, caso você tenha recolhido a mais, ela te devolve, se for o caso. Se você tiver que pagar a diferença, você paga a diferença. Mas sobre aquela renda, você tem que recolher o carnê-leão. Então, contribuinte aí que está nos ouvindo, que tem rendimento de aluguel aí, ou uma renda autônoma acima dos R$2.000 por mês, ele está sujeito ao carnê-leão. É bom, se ele tiver dúvida, procurar um profissional para estar avaliando a situação particular dele e entender o que é o correto a estar fazendo, para não ser penalizado aí, de repente, por não estar informado, né? Agora, Rafael, aquele cara que mora de aluguel, ele não tem a casa própria, mora de aluguel, essa despesa pode também entrar aí, ser apresentada como, de repente, até como uma possível dedução ou restituição? Ela pode ser declarada, deve, até inclusive tem um campo específico para você lançar despesa de aluguel. Inclusive, quando você lança despesa de aluguel, automaticamente você está dizendo que você pagou para o proprietário e automaticamente ele vai estar obrigado a declarar o imposto de renda. É como se fosse uma autodenúncia. Mas esses dados são cruzados? A Receita consegue cruzar? São cruzados. Inclusive, as imobiliárias, elas têm uma obrigação chamada de MOB, que no mês de fevereiro, antes de começar a temporada de imposto de renda, elas já fazem essa declaração, informando quais foram os inquilinos, os proprietários que fizeram transação, e aí a Receita já está sabendo, já está esperando já, né? Mas detalhe, a despesa com aluguel não é uma despesa dedutível. Ah, não? Não, ela é só uma despesa... Só vale para quem recebe. Ela é uma despesa dedo duro, tá? Quem faz essa declaração está dedurando, né, quem recebeu, mas ela não tem nenhum benefício, não é uma despesa dedutível. Por isso que a gente chama de despesa dedutível aquela que você lança e você tem um abatimento do imposto de renda. Aluguel não é uma delas. Nossa, cara. Infelizmente, né? Porque, querendo ou não, é moradia, né? Se trata de algo que é envolvido com a sobrevivência, né? Então, é uma despesa que poderia ser uma despesa dedutível, na minha opinião, mas não é. Mas não é. Agora, para quem tem investimentos, por exemplo, existe diferença para quem tem investimento, por exemplo, em ações, fundos, imóveis e outros? Sim, inclusive é uma das nossas especialidades, a gente entende bastante esse assunto e quem tem investimentos em renda variável, né, ações, criptomoedas, dólar, rendimentos no exterior, fundos imobiliários, né, existe uma maneira correta de declarar, tem que analisar sempre o valor de aquisição desse ativo, o valor de venda. Tem muitas pessoas que fazem o day trade, né? Que é aquela negociação no dia na Bolsa de Valores. E essas pessoas aí que fizeram essas transações em renda variável, quem transitou aí acima de 40 mil no ano, está obrigado a declarar imposto de renda. Tá? Então, existe um campo específico para tratar sobre essas situações. E a questão da criptomoeda, por exemplo, vem se
vem avançando muito, né, os controles da Receita sobre isso, né? Até 2 anos atrás, por exemplo, não tinha um campo específico. Ano passado já melhorou bastante. Esse ano já aumentou bastante as descrições de moedas, né? Então, já existem várias nomenclaturas de moeda de Bitcoin, de moedas digitais que estão lá disponíveis, legalizadas na Receita para você fazer a sua declaração. Então, a Receita vem avançando muito no controle sobre isso. Eu falo isso porque muitas pessoas acham que eu tenho criptomoeda, não preciso declarar, meu dinheiro está invisível. É engano seu, a Receita ela tem total controle. Inclusive, algumas moedas que você tem em algumas plataformas, ela já vem na declaração pré-preenchida que você já possui essa moeda. Então, não é esconder dinheiro, é você ter uma criptomoeda, tá? Tem que declarar, sim. Tá invisível para mim, que sou daquele tempo que o dinheiro tinha que estar no colchão, né? Tinha que ser palpável ali, né? Mas, então, é dedutível também, né? Agora, Rafael, em relação ao contribuinte que se esqueceu, vai de declarar algum bem, incorreu em erro, ou de repente até deixou passar o prazo, ele não declarou imposto de renda, o que pode acontecer com ele? Bom, quem deixou de passar o prazo, passou dia 30 de maio, se você estava obrigado a declarar por qualquer motivo e não declarou, vai ficar em malha fina, seu CPF fica restrito na Receita Federal, isso pode trazer problemas com bancos. Normalmente aí alguns bancos até já entram em contato e falam: o seu CPF está com problema na Receita. Pessoas que pegam remédio na farmácia popular, muitas pessoas descobrem assim, sabia? O contribuinte vai pegar o remédio na farmácia popular e fala assim: você não pode porque seu CPF está bloqueado na Receita. Nossa. Procure um contador, já fala até para procurar um contador. Aí a gente chega pra gente, realmente esqueceu de declarar, não sabia que tinha que declarar, então tem muito disso, né? Agora, quem fez a declaração e errou, né? Ele detectou que está na malha fina. Por isso que é importante procurar um profissional, porque, por exemplo, as declarações que nós fazemos, a gente faz a declaração e dá o acompanhamento. Enquanto a declaração não está processada com sucesso na Receita, a gente continua monitorando. Porque às vezes acontece, você faz a declaração, entra em malha fina, você vai ver um documento que o contribuinte esqueceu de mandar, houve um erro de digitação, raio humano, então você já vi, você já entra, retifica, corrige e resolve. Mas às vezes o contribuinte que faz por conta própria, ele transmitiu, ele acha que está tudo certo, mas às vezes ele entra na malha fina e não sabe. E aí, às vezes, quando ele vai descobrir, é tarde demais. Porque a Receita ela te dá realmente o prazo para você retificar a declaração. Virou o ano, não entrou, não retificou, não mandou documento, vou autuar, dependendo do caso. Aí você já não consegue mais retificar, daí você tem uma autuação, tem multa, juros, todo um problema. Então, é sempre bom, quem for fazer a sua própria declaração, até uma dica, fez a declaração, acompanha o processamento através do ECAC, através do seu aplicativo no Imposto de Renda, vê lá o status, processada verdinha, maravilha, para você ter essa certeza que deu certo a declaração que você fez. Beleza. O processamento da Receita é muito rápido, em 48 horas ela processa a declaração, então você fez, no máximo 2 dias você já sabe se deu certo ou errado. Muito bom. Agora, em relação a casais, Rafael, qual que é a melhor forma de declarar? Quais são as vantagens, por exemplo, de uma declaração conjunta? Legal essa dúvida, e isso aí é quase que um planejamento tributário de pessoa física, tá? Existem as duas possibilidades e em situações diferentes isso vai ser vantajoso. Se você pegar 2 trabalhadores, por exemplo, que tem 2 salários e juntar essa declaração, você vai pagar imposto. Que entra naquela linha que eu falei. São 2 rendas, que sozinhas elas retêm pouco. Quando você unifica na mesma declaração, vai dar um imposto a pagar. Então não é vantajoso. Não é? Né? Não é vantajoso. Nesse caso não, tá? Em outros casos, por exemplo, se você pega 2 empresários que são casados e os dois têm somente renda isenta, tá? Legal, você vai juntar essa declaração, ela vai ficar uma única declaração com uma renda bem maior e uma renda isenta, não vão pagar imposto. Nessa mesma declaração vai estar todos os bens ali em comum do casal, então é muito comum empresários que são sócios, são casados, eles fazem declaração em conjunto porque eles não têm nenhum prejuízo financeiro e a declaração ela fica com uma renda maior, ela fica mais consistente. Então é uma questão de analisar a viabilidade, tá? Você simplesmente, eu quero fazer declaração em conjunto. Isso aí é um erro muito grande, porque você pode, de repente, estar pagando mais imposto do que você pagaria se tivesse declaração separada. E não existe nenhum ônus ou bônus de você ter declaração conjunto ou separado. Você tem que fazer o que realmente vale a pena. Uma pergunta que a Juliana me passou: o que deve ser feito em caso do contribuinte, daquele caso que o contribuinte não consegue pagar o imposto devido de uma só vez? Existe possibilidade
de parcelar, né? Como é que isso pode ser feito? Como é que isso funciona? Quando você transmite a declaração e você tem um imposto a pagar, você tem a opção de pagar à vista ou você parcelar em 8 vezes, né? Aí vamos supor que o contribuinte ele optou lá em parcelar em 8 vezes, começou a pagar e se perdeu nas parcelas, não conseguiu mais, né? Depois de concluir esse prazo do pagamento, que é dezembro, né? Então você tendo a primeira parcela em maio, a última é em dezembro. Em janeiro você consegue entrar na Receita Federal e pegar esse valor que você ficou devendo e fazer um parcelamento desse valor, né? Claro que você vai ter seus acréscimos de juros e tudo mais, mas você consegue fazer esse pagamento. O ponto é, você parcelou o imposto e você não pagou, falhou alguma parcela, nesse período o seu CPF fica com restrição na Receita, tá? É quase que equivalente a você, por exemplo, não ter declarado. Você vai ficar com uma restrição lá porque você está devendo. Por exemplo, não sai uma CND. Se você precisar de uma certidão negativa de débito na Receita, ela não vai sair, tá? Então, é isso que você tem que ficar atento. Você pode parcelar depois? Pode. Só que nesse período você fica com uma restrição na Receita. Agora, em relação à dívida anterior, por exemplo, o contribuinte tem lá uma pendência anterior, de anos anteriores. Isso pode afetar a declaração atual? Não tem nenhum tipo de ligação, tá? É claro que quando você transmite a sua declaração e você tem alguma pendência lá, quando sai o recibo vai sair uma mensagem lembrando você que você está devendo lá na Receita, viu? Tá lembrando você. Mas não vai dar nenhum tipo de problema, impedimento, são situações diferentes, tá? Quem está obrigado a declarar, mesmo que esteja devendo, mesmo que esteja com o CPF já bloqueado na Receita, faz para você não acumular mais novos problemas com a Receita. Muito bem. Rafael, uma outra pergunta aqui, acho que eu já falei para você em relação a prazo, né? Vamos ver as consequências, vai. Não declarou, não entregou no prazo. Ele vai ser submetido a uma multa. Que valor, que percentual que isso vai atingir, por exemplo, o valor da dívida dele ou é só uma parte que ele vai ter que repor a Receita? Quando o contribuinte ele não faz a declaração, ele faz ela fora do prazo, a multa mínima é de R$ 165,74, tá? Então, no momento que ele transmitir a declaração, por exemplo, dia 1º de junho, passou o prazo já, transmitir a declaração lá, vai ser uma multa lá mínima de R$ 165,74 e essa multa ela pode chegar até 20% do valor do imposto de renda devido. Tá? Então vamos supor lá que o valor do imposto de renda que eu estava devendo nessa declaração era de R$10 mil. Vai dar uma multa de 2. Né? Então a multa mínima é 165,74. Por isso que também é um dos motivos que é importante você fazer no prazo para você não pagar ainda mais essa. Ou seja, ele vai ter que pagar o montante que ele deve mais a multa. Mais a multa. Então não é vantagem deixar... Se nessa declaração o contribuinte, por exemplo, for uma declaração que ele tem imposto de renda a restituir, vamos supor que fiz uma declaração e tenho R$300 para restituir. Eu posso fazer a compensação da multa. Entendi. Aí eu falo, eu autorizo vocês a baterem a multa desse valor que tem para restituir, a Receita paga para você só o troco, ela só dá o troco, sabe? Mas quem tem imposto de renda a pagar, por exemplo, vai ter que pagar o imposto e mais a multa. Tá certo. Bom, vamos ao intervalo rapidinho e nós já voltaremos falando mais aí sobre Receita Federal, sobre imposto de renda, sobre restituição e o Rafael vai nos explicar mais aí, porque tem muita gente que entrega já de olho ali, quando que vem a minha restituição, quanto que eu vou receber e tal. A gente vai explicar já tudo isso. Fique ligado. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Muito bem, de volta com o nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, conversando com Rafael Peixe, da Sinergia Soluções. E claro, né, quando fala solução é resolver problema. Tem pendência, tem dificuldade, procura lá o Rafael, a sua equipe, e ele tem então todas as informações para você. Agora, Rafael, pessoal... por exemplo, funcionário público ele tem já descontado na fonte, não tem aquele problema, não, vou ter que pagar, não, já vem descontado e ele só fica de olho na restituição. Como é que funciona? Quando começa aí o período, o prazo de restituição e em relação também aos lotes, quem tem prioridade, por quem começa?
A restituição, ela com certeza é um dos atrai os olhares aí nessa temporada, né? Porque é um dinheiro que chega sempre numa hora bem-vinda, né? Tem uma galera que restitui aí 1.000, 2.000, 3, 5, então é um dinheiro, é um dinheiro bom. E aí, essa é a dúvida, né? Quando começa? Então, é assim, os lotes, as restituições, elas são divididas em lotes, né? Serão 5 lotes, sendo o primeiro no dia 30 de maio. Então, já no último dia do imposto de renda, já é pago já um primeiro lote. E o último no dia 30 de setembro. Então, são 5 lotes, sempre no último dia de cada mês, de maio a setembro. E aí, esses lotes, eles respeitam uma ordem de prioridade, né? Há um tempo atrás, era somente, por exemplo... Tinha a questão da idade, é claro, mas a questão por ordem de apresentação da declaração de imposto de renda. Então, como é já uma questão cultural, é comum que nessas primeiras semanas muitas pessoas procurem para fazer declaração de imposto de renda porque elas entendem que elas vão restituir antes, vão entrar na fila antes, né? E existe isso de fato, porém a Receita colocou algumas novidades aí. Então, quando ela colocou, por exemplo, a opção para você restituir pela chave Pix CPF, ela falou, quem usar a chave Pix CPF vai ter prioridade. Depois que ela colocou o pré-preenchimento, né, que é a opção de você importar pelo código GovBR, ela colocou também. E aí esse ano, a prioridade vai ser para quem? Para quem usar simultaneamente declaração pré-preenchida e chave Pix CPF para restituição. Então, o contribuinte que usar esses dois mecanismos, fez a pré-preenchida e informou para restituir através da chave Pix CPF, esse tem prioridade. Então, provavelmente, se ele fizer a declaração agora, entre o mês de março e abril, e usar esse mecanismo, vai estar no primeiro lote. Aí vem a sequência. Pessoas que têm mais de 80 anos, elas entram na prioridade. Depois as pessoas que têm mais de 60 anos entram também. Junto com elas, as pessoas que têm doença grave, que são deficientes, elas entram na prioridade. Pessoas depois que tiveram a maior parte da renda como magistério, né, os professores também entram na prioridade. Então existem essas regrinhas. Então o contribuinte, por exemplo, que declarou lá no mês de maio, aos 48 do segundo tempo, não informou a chave Pix ou não usou a pré-preenchida, com certeza ele vai ficar para o último lote. Tá? Então a Receita coloca essa prioridade. Tem um número X de lotes? 5 lotes. 5 lotes? 5 lotes. Então deixou para a última hora ali. E aí gera muita expectativa, porque mesmo que a pessoa ela desconfie que ela não vai ficar no primeiro lote, ela fica esperando. Fica. Aí não cai no primeiro lote, ela fica na expectativa de cair no segundo, e no terceiro. Às vezes ela cai só no quinto, mas ela fica. E aí tem como acompanhar, né? A Receita ela libera um link lá para consultar. E se você procurar no Google, por exemplo, consultar lote de restituição, já tem um link da Receita, você só vai informar seu CPF, data de nascimento, e aí você já vai saber se você está no lote. Normalmente, uma semana antes do pagamento, a Receita disponibiliza. Então, até no próprio Instagram da Receita, ela vai colocar lá, disponível para consulta o primeiro lote. Então, por exemplo, lá pelo dia 25 de maio, mais ou menos, o contribuinte já vai ter um portal que ele vai colocar o CPF ali, a data de nascimento, vai saber se ele vai ser contemplado no primeiro lote. E assim, ele tem esse mecanismo para consultar e acompanhar. É possível saber, então, antecipadamente. Sim, não precisa brigar com o contador, viu? É só consultar lá o lote. Só entrar no site da Receita lá, né? Bom, Rafael, quais são as principais recomendações que você daria, então, para quem ainda tem dúvidas sobre como declarar o Imposto de Renda 2025? Olha, para quem está com dúvida realmente, eu entendo que entra no contribuinte que está inseguro para fazer, que não tem informação suficiente e que também, dentro disso, tem chance de fazer errado. Procurar um profissional. Nós, da Sinergia, estamos aptos aí, temos um time grande para isso. Então, na dúvida, procura um profissional, tá? Peixe, eu estou tranquilo, eu sei o que fazer. Você realmente ter documentos em mãos para que você não erre na digitação. Se possível, use o recurso do pré-preenchimento, que a Receita já dá de presente para você aí, a chance de você não entrar em malha fina. Fez a declaração, transmitiu, consulta, acompanha o processamento dela, tá? Para você ter certeza que deu certo, que não caiu em malha fina. Caiu em malha fina, busca saber o que faz a retificação, corrige a tempo, tá? Mas as dicas principais são essas. Feito isso, não tem como dar errado. Legal. Agora, existe assim, além do... Claro que ela fornece
como é que eu poderia dizer, para você preencher o formulário, né? Sim. Mas ela presta algum tipo de informação também? A Receita dá algum telefone, algum número para você tirar dúvida pela internet ali em relação ao preenchimento, por exemplo? Não, o que a Receita fornece realmente, além do pré-preenchimento, é uma plataforma que ela é intuitiva. Então, mesmo que você não seja profissional, que você nunca tenha feito isso, você consegue olhar ali e ter, por intuição, você ir preenchendo. Você tem um botão lá que você verifica as pendências antes de transmitir. Então, se a sua declaração tiver com erro, a Receita não permite que você transmita a declaração. Se for aviso, ela até permite, mas está ali os avisos, você consegue olhar exatamente qual campo está faltando você preencher, ou qual campo você possivelmente colocou errado. Então, existe esse mecanismo. E a Receita também, ela tem aí um acervo de perguntas e respostas, que são as principais nessa época, né? É claro que é interessante que o ideal seria que o contribuinte conhecesse a normativa, o regulamento do imposto de renda, né? Mas na ausência disso, tem lá o Perguntas e Respostas, que ajuda bastante também o contribuinte com dúvidas comuns. Rafael, eu quero agradecer a sua participação aqui, sua presença, seus esclarecimentos em relação a esse assunto que é delicado, porque quando se trata de imposto, tributo e tudo mais, sempre a gente fica um tanto quanto preocupado. Mas são obrigatórios, tem que fazer para estar em dia com o fisco, estar em dia, né, com a lei, então vamos cumprir, porque é uma determinação. Torcer para que logo caia, né, para 5 mil reais, a gente também, né, Antônio, fica fora de pagar isso aí. Sei não. Sei que ganha bastante, não fica não. Bom, mas para finalizar então, Rafael, quais são as suas orientações finais para que o contribuinte possa fazer declaração sem ter problemas, evitando dor de cabeça, evitando aí complicação com o leão? Sem problemas mesmo, vir para a sinergia. É o melhor caminho. É o melhor caminho. E é verdade, sempre com um profissional vai trazer mais segurança. O imposto de renda, ele é algo que é muito particular. E na declaração, até o próprio nome fala declaração, é porque você está declarando a sua história. Cada história é diferente. Então acontece muito, por exemplo, na minha empresa trabalha 10 pessoas, o contribuinte acha que as 10 pessoas têm a mesma história e vai fazer a declaração do mesmo jeito. Não, tem várias particularidades. É questão de filhos, de pensão, de herança, de bens, de conta corrente, de dívida. Então são histórias diferentes e que são analisadas de forma personalizada, tá? A dica aqui, cuidado com a massa. Fazer igual o vizinho está fazendo, porque às vezes não se aplica para o seu caso, tá? Que nem remédio, né? Não vale para um, não vale para outro. Exatamente. Então, sempre nessa época do ano, sempre tem alguém na empresa que faz. Na minha empresa tem lá o fulano que faz para todo mundo. Né? Mas será que tá fazendo de acordo como deveria, né? Então, esse cuidado personalizado é muito importante, tá? Com a Receita Federal não dá para brincar, é o seu dinheiro aí que está em jogo, é o seu CPF que está em jogo. Então é importante estar em dia com o leão, sem dor de cabeça, saber que está fazendo da maneira correta, é o melhor caminho. Aproveitar esse gancho que você deixou aí. Aí tem aquele cara lá na firma que ele conhece bem, né, é entendido lá, e todo mundo joga para ele os BO, lá ele que resolva, né, ele que faz. Aí existe aquele risco, então, de uma informação errada, como é que é? Omitir alguma coisa e cair na malha fina. Com certeza. A declaração de imposto de renda, apesar da temporada ser agora, a gente faz imposto de renda o ano todo. Né? Porque o ano todo, sempre, quase todo dia, vai ter alguém que vai aparecer lá e falar: Peixe, estou com meu CPF bloqueado aqui e eu fiz a declaração. Certo. Então foi uma declaração que foi feita errada, uma declaração que foi feita por alguém que não sabia. E aí depois no final você acaba tendo que procurar um profissional para consertar o que foi feito errado. Isso. Então cuidado com essas economias, né? Nesse momento, porque às vezes ela vem com um problema muito maior. Porque ela vem carregada de multa, de encargo, de juro. Às vezes você não consegue viajar. Não consegui tirar o passaporte porque eu descobri que meu CPF estava errado. É porque eu economizei na hora de fazer, ou eu fiz do jeito que eu achei que era certo, mas estava na dúvida. Ficou o CPF restrito lá. Exatamente. Não vale a pena. Não vale a pena o risco. Melhor andar na linha, né? Com certeza. Rafael, muito obrigado. Eu que agradeço. Puxa vida, bom, prazer conversar com você. Ele tá, segunda-feira que você está na TUT, toda segunda, né? Segunda-feira eu tô aqui. Então, segunda-feira ele vai estar aqui na TUT, trazendo aí, respondendo outras questões e também, por que não, relacionadas a esse assunto. Bom, nós vamos chegando então ao final de mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, agradecendo sempre a participação do ouvinte, dos nossos amigos que nos acompanham
acompanham, especialmente hoje também a participação do Rafael Peixe, da Sinergia Soluções, que esclareceu, se não todas, pelo menos as que nós nos lembramos aqui de passar para ele, né? Sobre imposto de renda, incluindo as novidades deste ano, proposta de isenção para quem ganha até R$5.000 e tudo mais. Então, agradecemos mais uma vez a você, desejamos aí um excelente final de semana, um final de sábado maravilhoso, um domingo excepcional e já marcando o encontro, então, para segunda-feira. O Rafael Natucci e nós aqui no Jornal do Meio-Dia. Então, um grande abraço, muito obrigado, boa tarde e até lá.